Ah, pensou que não ia ter vídeo hoje, né, seu safado? Então, mas tem sim. Galera, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tópico bem interessante que é sobre, mano, você não pode parar de sonhar, velho. Não pode parar de sonhar. Hoje eu tive uma aula, né, com um aluno aí de inglês. Inclusive, se você quiser aprender inglês, link na descrição, beleza? Mas esse aluno, ele falou assim, cara, você tem que sonhar, né? Você é jovem, não sei o quê, e eu acho que realmente a gente não pode parar de sonhar. Quando você para de sonhar, você para de ter um sentido de correr atrás das paradas e tudo mais. Então, hoje, eu trouxe uma historinha aqui pra vocês, ok? Que eu criei ela com um único prompt. Então, aqui a gente tem o homem que esqueceu as cores. Vamos ver como é que funciona a história do homem que esqueceu as cores. Vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá. Era uma vez um jovem chamado Léo. E seu interior era um turbilhão de cores vivas. Seus sonhos eram pincéis, e com eles ele pintava o mundo com tons de maravilhas e esperança. Seu maior sonho era pintar o céu. Não em uma tela, mas o céu de verdade. Para que todos pudessem ver. Então aqui a gente vê uma alegoria, né? Pô, mano, o cara era criativo. Essa que é a parada. Então, ele percebe que os sonhos não pagam as contas. Diziam isso. Então Léo guardou seus pincéis e entrou em um prédio alto e cinzento. É só por um tempo, disse a si mesmo. Para pintar o céu, primeiro é preciso ter os pés no chão. O prédio parecia engolir todas as cores ao seu redor. Como a gente pode ver aqui no desenho, nem cabe as cores, né? Os dias se transformaram em pilhas de papel e o tic-tac do relógio. Cada relatório que ele preenchia, cada e-mail que ele enviava, parecia roubar um pouco da sua cor. O vermelho vivo de sua paixão tornou-se uma rosa. Perdão, galera. O vermelho vivo de sua paixão tornou-se um rosa pálido. O azul de seus sonhos ficou mais claro. Quando seus amigos perguntavam sobre os sonhos de pintar, Léo encolhia os ombros. Preciso ser realista, ele dizia, repetindo as palavras que ouvia no escritório. As coisas são desse jeito. A frase era um mantra cinzento que ele repetia até acreditar. Então ele estava ficando conformado com a realidade por acreditar que as coisas são desse jeito. Os anos passaram como as páginas em branco. Não, os anos passaram como páginas em branco. Léo parou de notar o pôr do sol. Ele parou de ver as cores nas flores. Ele parou de ver as cores nas flores do parque. Sua risada, que antes era um amarelo brilhante, agora era um som silencioso e incolor. Ele trabalhava, comia, dormia e repetia. O Léo tá triste. Certo dia, ao se olhar no espelho, Léo notou algo estranho. Sua silhueta não era mais sólida. Estava se tornando uma linha pontilhada, e por dentro ele podia ver o branco vazio da parede atrás dele. Ele estava desaparecendo. Então ele ficou tão acreditando que as coisas eram daquele jeito, o tempo foi passando e ele foi deixando de sonhar. Ele não se assustou. Na verdade, sentiu uma espécie de alívio. Ser vazio significava não sentir mais o peso dos sonhos perdidos. Ser uma linha pontilhada significava que ele poderia simplesmente se misturar, sem se destacar, sem falhar. Talvez seja mais fácil assim, ele pensou. E aqui a gente vê ele, o que ele se tornou. Léo tornou-se um, con... Léo tornou-se um contorno na multidão. Um homem pontilhado entre outros homens e mulheres sólidos. Ele se movia com eles em uma forma vazia, na corrida dos ratos, fazendo o que era esperado, nunca questionando, nunca sentindo. Uma tarde ele passou por uma menina desenhando no chão com giz colorido. Ela estava criando um sol enorme e sorridente. Por um instante fugaz, um único ponto de amarelo brilhante cintilou no peito vazio de Léo. Mas então, o semáforo abriu, a multidão avançou e o ponto desapareceu. E assim Léo continuou a caminhar. Um homem que era apenas um contorno com um interior vazio de sonhos. Ele havia esquecido completamente as cores e não se lembrava mais que, um dia, tudo o que ele queria era pintar o céu. Galera, do que se trata essa historinha, né? Essa historinha aí eu gerei com o Gemini aí, que apareceu pra mim testar, gerar uma história. Eu falei, mano, eu vou testar. Eu tive essa ideia, né? Um homem que sonhava e eventualmente ele percebe que ele precisa pagar as contas. Ele começa a trabalhar ali na sua vida rotineira e acaba deixando seus sonhos de lado, para de pensar por si próprio, não tem mais o pensamento crítico e só aceita as coisas porque elas são da forma que elas são. Nesse momento, quando ele se torna o homem pontilhado, ele deixou de sonhar, ele deixou
de existir. E, rapaziada, eu acho que é muito legal, né? A gente lembrar, mano, que não é garantia, tá ligado? De que nós estamos fazendo bom proveito, tá ligado? Não é garantia de que nós estamos fazendo o melhor que podemos. Fazer o melhor que podemos, na verdade, é bem difícil, né? Requer muito esforço. Eu entendo que muitas pessoas, mano, você quer só chegar e descansar, ficar suave, tá ligado? Você não quer gastar esse esforço tremendo que requer pra você correr atrás do seu sonho. Mas será que seu sonho, né, é realmente o seu sonho? Porque, como eu já disse, né, antes, no da beleza da inexistência, ah, as pessoas elas esquecem quais são os verdadeiros sonhos delas. Se elas realmente querem aquelas coisas, sabe? E quando esse cara começa a perder o brilho, ele provavelmente ainda tinha sonhos que o mundo corporativo, né, que ele vê ali em algum lugar, mas não eram os sonhos que ele um dia teve de fazer o céu ser de outra cor, né? Uma alegoria aí para ele fazer uma coisa que ele realmente curtia. Não tô falando para você largar seu emprego e simplesmente viver aí uma loucura, não. Cara, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? E eu acho que é essencial para a gente ter esse equilíbrio, a gente conseguir pensar, né, nas coisas. Eu entendo que inúmeras coisas fazem a gente pensar menos em nós mesmos, menos nas coisas que nós realmente queremos. Tem muitas coisas que fazem isso. Por exemplo, você tá precisando comprar uma coisa para comer, né? Pô, mano, você vai pensar ali que você quer comer. Você não vai pensar, pô, velho, queria estar pintando um quadro de amarelo, né? Fazendo um desenho muito foda. Não só um desenho, mas fazendo um vídeo pro YouTube. Pô, ninguém consegue ficar fazendo vídeo pro YouTube passando fome, velho. Né? Tem esse ponto. Então eu entendo que muitas adversidades fazem a gente pensar essas coisas. Mas agora eu penso pra vocês, por que a gente acostumou? A gente aceitou que essa é a real, tá ligado? A gente só aceitou, mano. Cara, hoje em dia, né? É uma tristeza. Se você para, se você atinge a gnose. A gnose. Se você atinge a gnose, mano, a vida fica dolorida, cara. Porque você percebe que, mano, a sociedade, nós, pessoas brasileirinhos, nós aceitamos tanta bosta, cara. Tanta coisa. E a gente não faz nada pra mudar isso. Nada. Tipo assim, nada. E isso afeta todo mundo. Todos os níveis de pessoas. Que chega a ser assim. Triste. É simplesmente triste. Não tem uma resposta certa, não tem uma saída fácil. O que precisaria seria de uma comoção muito grande de muitas pessoas, uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu como indivíduo, você como indivíduo. Você pode fazer o seu trabalho, mas lembre-se do seu sonho, né? Do que você almeja. Lembra do seu objetivo. Não deixa as coisas apagarem o que um dia já foi você, simplesmente porque você não tá podendo, tá ligado? Mano, separa ali esses 30 minutos do seu dia, uma hora, duas, se tu puder, pra dedicar uma coisa que você realmente gosta, né? Pra o que um dia deu significado na sua vida. Talvez isso faça uma diferença pra você, né? Eu entendo assim que, por exemplo, o Clóvis de Barros, né? É muito legal ver que ele conseguiu um trabalho que ele é tão satisfeito que mesmo após aposentar, ele vê sentido em continuar trabalhando. Porque ele não vê só como um trabalho, mas porque ele gosta de estar falando na frente da multidão, as pessoas batendo palma e ele tendo uma boa oratória, né? Ele gosta de exercitar isso, de fazer isso. Então, se a gente conseguir, né, experienciar coisas novas, que tenham relações com coisas que nós gostamos ou que você ainda não descobriu que gosta, então você está experienciando coisas novas, talvez descobrir uma coisa que você realmente gosta, eu acho que isso, né, é o que nos torna tão especiais, sabe? Em vez de você só ser mais um cara na vida corporativa, entregando relatórios, entregando coisas, que no fim do dia, será que realmente são tão importantes assim, tá ligado? É óbvio, você tá ganhando seu dinheiro, então você precisa fazer isso, você precisa fazer esse trabalho, mas será que a vida precisa acabar nisso e virar só, sei lá, mano, você beber no final de semana, né? Essa é a reflexão aí, mano. Não parem de sonhar. Lembre-se quem são vocês, tá ligado? Não esqueça de você mesmo. Não esqueça de você mesmo.
Acho que essa é a parada. Porque se tu se esquece, quem que vai dizer o que é certo e errado, né? Você que tá fazendo tua vida. Ninguém vai viver por você. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.